noite, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quarta começa destacando o mata-mata da Copa do Brasil. Vamos relembrar então quais são os duelos e os dias e horários das quartas de final. Vamos lá. Hoje às 9h45, o Corinthians recebe a Chapecoense na Arena em Itaquera. O jogo de volta entre as equipes acontece daqui 2 semanas na Arena Condá. Quem passar desse duelo encara o vencedor de Grêmio e Flamengo, que fazem a primeira partida hoje. Jogaço também 9h45 lá na Arena Gremista. Amanhã será a vez de Bahia e Palmeiras começarem o confronto na Arena Fonte Nova a partir das 7h15 da noite. O vencedor desse duelo pega quem sair dos jogos entre Santos e Cruzeiro, que se enfrentam pela primeira vez logo mais, hoje às 7h30 na Vila. E aí, pessoal, boa noite, Celso, boa noite, Garrafa. Quem chega melhor aí para esses confrontos? Bom, boa noite, Michele, boa noite, Garrafa, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A gente tem um Flamengo e Grêmio, que na verdade para mim é uma espécie de final antecipada, porque são duas equipes muito fortes. O Grêmio, especialmente no mata-mata, manda muito bem. Mas o Corinthians, Cruzeiro, o próprio Palmeiras também eu acho que são candidatos. O Osmar Loss tem um histórico, apesar de ser um técnico novato, mas nas categorias de base, um histórico vencedor em torneios de mata-mata, vide tudo que ele já conquistou em termos de Copa São Paulo. O Filipão nem se fala à frente do Palmeiras. Os principais títulos do Palmeiras foram conquistados justamente no mata-mata. Só o Filipão ganhou Libertadores e 2 Copas do Brasil com o Palmeiras. E o Cruzeiro do Mano Menezes. O Mano Menezes também tem esse histórico de vencedor em mata-mata e é um bom time também. Então, é difícil apontar quem chega mais forte, mas eu vou apontar um para não dizer que fica em cima do muro. O Grêmio. O Grêmio, para mim, é o mais forte candidato ao título. Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Nesses confrontos, eu entendo que se tem um que a gente pode cravar, ou eu particularmente cravo, que está praticamente definido e a equipe é semifinalista, é o confronto entre Bahia e Palmeiras. Eu vejo com pouquíssimas possibilidades o Bahia, com dificuldades inclusive no Campeonato Brasileiro, né, de eliminar o Palmeiras do Filipão. É verdade que o Palmeiras vem aí numa turbulência, mas o Palmeiras tem a obrigação de passar e vai passar frente ao Bahia. Qualquer resultado que não seja a classificação do Palmeiras contra o Bahia vai me causar surpresa. Nos outros confrontos, inclusive Corinthians e Chapecoense, o Corinthians por esse processo todo de reformulação, a chegada do Loss, eu não ficarei surpreso se de repente a Chape, decidindo lá em Santa Catarina, eliminar o Corinthians. E aí eu entendo que nos outros confrontos qualquer coisa pode acontecer. Então talvez eu fique com a seguinte opinião, de que realmente tudo pode acontecer aí, qualquer resultado não será surpresa, exceção feita uma eliminação do Palmeiras para o Bahia. Então o Palmeiras eu entendo que já é semifinalista, só uma catástrofe tira essa vaga do Palmeiras, e aí o Palmeiras pode crescer nas mãos do Luiz Felipe Scolari, que é um técnico, como você bem destacou, especialista em mata-mata, se vai fazer um bom trabalho ou não, se foi uma contratação certa ou não, é uma outra discussão, a gente pode discutir daqui a pouco, mas para mata-mata o Filipão vem bem e o Palmeiras vem bem contra o Bahia, acho que inclusive já amanhã vai encaminhar bem a sua classificação. Muito bem, e a enquete de hoje aborda a recente troca de técnicos de Palmeiras e Santos. A gente quer saber o seguinte, lá no site gazetesportiva.com, qual foi a melhor contratação? O Felipão, pelo Palmeiras, ou Cuca, pelo Santos? Seu voto, Celso Cardoso? Ou NDA? Não tem NDA. Não tem NDA. O Filipão, na verdade, tem um histórico com o Palmeiras, né? Mas assim, momento, o Cuca é técnico com as principais conquistas dos últimos tempos. Campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro, campeão brasileiro com o Palmeiras, né? Então, sei lá, levando em consideração assim, momento, tudo bem que o Filipão ganhou tudo lá na China, né? Mas não sei, para o futebol brasileiro talvez o Cuca, mas assim, para escolher um, são 2 boas contratações. Só para não deixar em branco a alternativa. E aí, Garrafa? Como participante aí da enquete, eu fico com o Cuca pelo seguinte, o Santos está numa situação que ele só tem a melhorar. Não vai ser rebaixado o Santos, será também uma grande surpresa. Então a tendência de contratando o Cuca, e mesmo se ficasse lá o Jair, o Santos iria subir. É uma tendência. Então isso é quase que uma lógica que vai dar certo o Cuca no Santos para o objetivo, que é tirar o Santos lá da zona de rebaixamento, colocar o Santos numa condição melhor dentro da tabela. Já no Palmeiras eu não posso garantir que vai dar certo, né? Porque é uma incógnita o que vai acontecer no Filipão, porque os desafios são muito grandes. O Palmeiras tem obrigação. Quando se fala obrigação, ninguém está criticando o Palmeiras. O Palmeiras montou time para ser campeão. Então o Palmeiras está brigando por título brasileiro, o título da Copa do Brasil, Libertadores. Brigou pelo Paulista e perdeu, tem Libertadores,
tem o sonho do Mundial, não é? Será que o Filipão vai atingir, alcançar esses objetivos? Então, nesse momento, para ficar com uma certa vantagem, eu fico do lado do Cuca. E é bom lembrar que o Filipão chegou 2 vezes ao Mundial, né? Na época, a Copa Intercontinental. Chegou com o Grêmio, perdeu pro Ajax, e chegou com o Palmeiras, perdeu pro Manchester United. E o Filipão é o maior vencedor de Copas do Brasil, né? Sim. São 4 Copas do Brasil, 2 com o Palmeiras. Ele ganhou com Criciúma, 2 com o Palmeiras e uma com o Grêmio em 1994, se não me falha a memória. Aí já está pedindo demais, Celso. Eu lembrar das 4 já foi o... É 94. Péssimo de memória para venceu o Ceará. Mas são 4, é verdade. São 4, venceu o Ceará. Bom, o assunto agora é o Corinthians, que logo mais às 9h45 recebe a Chapecoense. O repórter Adriano Dolfi tem as informações do Timão. O duelo entre Corinthians e Chapecoense terá uma novidade: o uso do VAR, o árbitro de vídeo, implementado a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Osmar Loss já alertou os jogadores. O que eu acho, isso é uma expectativa, né? Que o jogo vai ficar um pouco mais solto. Os árbitros vão deixar correr um pouco mais por ter a segurança de que se tiver alguma coisa errada, depois revisa, 1 minuto depois volta atrás e está tudo resolvido. Então, acho que o jogo vai ficar mais solto. A gente tem que estar preparado para manter uma intensidade, para acreditar em todas as bolas, para não diminuir o foco da competitividade, sabendo que tem o VAR. Se tiver alguma coisa para ser revista, e se for justa a revisão, que seja feita. O técnico relacionou para a partida o chileno Arauz, novo reforço do Timão. Isso porque tem 2 dúvidas: o volante Gabriel com desgaste muscular e o atacante Cleison, que não treinou devido a problemas particulares. Caso Gabriel e Cleison não possam atuar de fato, a equipe que vai iniciar é a equipe que treinou hoje. Então, já está bem definido, estão de sobreaviso, mas a gente espera contar com os 2. Certeza mesmo será a escalação do paraguaio Romero. Graças à boa fase do atacante, Osmar Loss não descarta utilizá-lo no restante da temporada como referência no ataque. Pode jogar ele de 9 amanhã mais avançado? Sim. Começamos o jogo assim, jogamos contra o Cruzeiro dessa forma. Eu acho que o Romero é um jogador versátil, assim como o Pedrinho é, assim como o Vital é. Eu não gostaria de deixar frisado que fulano vai jogar aqui ou ali. Eu acho que a versatilidade dos jogadores do Corinthians hoje me dão a perspectiva de poder alterar os momentos do jogo. Confiante e cheio de personalidade, o treinador corintiano vai para o seu primeiro mata-mata como técnico profissional. Um jogo de mata-mata é um jogo diferente, né? A gente tem uma primeira etapa. É claro que ela não decide nesse jogo, mas ela pode encaminhar. Se a gente conseguir fazer o nosso rendimento, manter os resultados que a gente vem tendo nos últimos jogos, a gente dá um passo importante na classificação. E a Chapecoense entra em campo com uma missão complicada. Além de um bom resultado, a equipe catarinense precisa acabar com um tabu. Em 8 jogos contra o Timão, não venceu nenhum. Foram 5 vitórias do Corinthians e 3 empates. O técnico Gilson Kleina falou da expectativa para a partida de daqui a pouquinho. Enfrentar uma grande equipe, uma equipe em tradição, uma equipe também que está num outro momento, né? Até porque vem um resultado muito bom contra o Vasco. E a gente sabe que mata-mata entra com uma concentração muito maior, o lado emocional. A gente sabe que são 2 jogos, mas é importante você chegar vivo para o segundo jogo. Eu acho que a gente tem que ser mais uma vez inteligente e acima de tudo, né, com aquele espírito de competitividade. A gente sabe já do DNA do Corinthians. O Corinthians, de repente, vai jogar da forma que ele não vem atuando com um atacante de área, de repente muitos jogadores de mobilidade, jogadores que vêm de trás alimentando esses atacantes. Então é importante a gente ter a nossa estratégia, mas ter o entendimento, ter a leitura do jogo e principalmente entender, né, de que maneira que o adversário vai se portar. Vamos ver então como vai ser aí, deve ser esse provável Corinthians para esse duelo. Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Gabriel ou Léo Santos, Douglas, Pedrinho, Jadson e Matheus Vital. Romero, técnico Osmar Loss. E vamos ver agora o provável time da Chapecoense. Jandrei, Eduardo, Rafael Thierry ou Nery Bareiro, Douglas e Bruno Pacheco, Amaral, Eli Carlos, Osman, Ian Rolim e Bruno Silva, Wellington Paulista, técnico Gilson Kleina.
Diferentemente do Garrafa, eu ficaria muito surpreso se a Chapecoense eliminasse o Corinthians. Acho que, time por time, o Corinthians é mais time, está num processo de evolução. Tudo bem, teve uma jornada ruim com o São Paulo, mas foi eficiente contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Vasco. O acaso contribuiu com o nosso querido Osmar Loss. São Jorge está escalando lá. Pois é, o acaso deu um sopro de sabedoria para o Osmar Loss, que de repente ele descobriu, graças ao acaso, que Romero e Pedrinho podem jogar juntos. Não, São Jorge. Né? Podem jogar assim, juntos e tal. E aí, de repente, deu certo que o Romero começou a marcar gols, mesmo assim, fazendo presença lá na frente, sem abrir mão da ajuda tática que ele pode dar, e ganhou inventividade com a presença do Pedrinho. O Pedrinho é um jogador que não pode ficar fora. Por mais que você fale que taticamente o Romero, bota o Romero e o Pedrinho para jogar. Precisou São Jorge resolver isso, Pois é. É isso que eu tô falando. E graças ao acaso, o Osmar Loss ganhou um fôlego. Porque se ele insistisse em deixar o Pedrinho de fora e o Corinthians tivesse amarrado, não foi coincidência que com a presença do Pedrinho o time melhorou. Claro que não. Ele melhorou muito. Então, acho que... Então, tá bom, vou fazer minhas as palavras do Garrafa. Só fazendo um acréscimo. Com o sopro de São Jorge, o Corinthians cresceu. E acho que com o sopro de São Jorge, o Corinthians chega às semifinais. Aí depois, acho que na chave do Corinthians tem Grêmio e Flamengo. Aí é uma outra história. Mas nas semifinais eu acho que o time está. E aí é o seguinte, né? São Jorge também tem coisa mais importante para fazer. Dessa vez está de plantão hoje, né? São Jorge, né? Você imagina, São Jorge vai ficar dando só atenção pro Loss. Eu acho que tem tanta gente apelando que é bem provável que ele esteja ligado. A minha preocupação é que o Corinthians conte com São Jorge sempre. Porque aí, brincadeira à parte, a gente entende. É o que você falou, pô. Não dá para entender o Corinthians sem o Pedrinho. E demorou pro Loss, e o Loss ficou... meio assim, quando eu fiz a pergunta para ele lá na coletiva. Não, mas veja bem, eu respeitei e tal, mas aí precisou São Jorge mostrar para ele que não é bem assim. E aí São Jorge apareceu hoje de novo, porque o Roger está recuperado de lesão e poderia ser opção no ataque, mas Copa do Brasil ele não pode jogar, porque já jogou por Inter, pelo Internacional de Porto Alegre. Ou seja, então São Jorge continua trabalhando. Enquanto São Jorge está trabalhando, o Corinthians está se ajeitando dentro de campo. Não, e aí ele vai ganhando experiência também na Garrafa. Porque uma coisa, tudo bem, é um estudioso, está se preparando para ser técnico e tal, mas existe uma coisa também chamada vivência. Por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver vivência, isso não significa que apesar de você ser um acadêmico, você vai dar resultado. Sim, claro. Então, é importante que a prática está mostrando para ele o contrário. Quando ele vem a público e fala assim, não, eu não consigo ver Romero e Pedrinho jogando juntos, isso é uma convicção teórica. Na prática, se mostrou uma mentira. Tanto que com Romero e Pedrinho jogando juntos, claro que aí você tem que pensar num posicionamento diferente para o Romero, a coisa fluiu. E isso é vivência. Mas, então, Celso, é o campo provando que nem sempre as teorias e convicções, elas são absolutas. Mas você não tem que, nesse momento, chamar um engenheiro da NASA, o cara pálida, chamar um engenheiro da NASA para entender que o Pedrinho tem que jogar no time do Corinthians hoje. Mas é que a convicção dele é teórica. Mas peraí, mas mesmo convicção teórica, essa é a minha preocupação. Claro que o Osmar Loss está num processo de aprendizado, amadurecimento, a maturação, isso é natural em qualquer carreira, mas existem algumas coisas óbvias. O Corinthians, o que voltou jogando sem o Pedrinho, e não é que o Pedrinho é a mil maravilhas. Para o momento... Para o nível do futebol brasileiro, o Pedrinho no Corinthians tem que jogar. Isso aí. Ele tem que jogar. E aí cabe ao treinador, se ele não tem essa experiência, toda essa sabedoria, lá dentro do vestiário, aí vale a humildade. Chega com o Sheik, conversa com o Jadson, o Cássio, sabe? Troca ideia, há um diálogo com os profissionais. E não, eu sou convicto disso e vou morrer abraçado com a minha convicção. Não sei se é assim. Não seria um gesto de insegurança, seria um compartilhar de posições e pensamentos. São trocas de ideias, para que no todo saia-se melhor. Então, o que me preocupa, eu não sei se o Osmar Loss é assim, é claro, a gente está avaliando o início de trabalho dele. Então, para esse início, algumas posições dele me preocupam, especificamente esse caso do Pedrinho, e aí, com esse sopro divino de São Jorge, o Corinthians parece que se reencontrou. Né? Mostrou que, obviamente, você puxa o Pedrinho, dá liberdade para o Pedrinho jogar. O Romero, que é o lado esquerdo, dá liberdade, porque o Pedrinho tem qualidade.
Pedrinho pode produzir bem pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um pouquinho mais recuado, chegando à frente, é o garoto que faz gols. Então vamos ver como é que vai se comportar esse Corinthians. Estou gostando muito desse Douglas que entrou, um bom jogador. Bom jogador. Não é? Ele já tinha fama de bom jogador, assim como tinha fama também de meio indisciplinado. Mas tudo bem, é da idade, né? E aí tem o Gabriel, que dificilmente deve jogar, a gente mostrou inclusive na escalação. E o chileno não tem inscrito, né? Está inscrito. O Léo... no banco, aliás, desculpa. O Léo pode, inclusive, aparecer no meio campo, porque o Ralf ainda não está em condição. O Corinthians hoje é favorito, entendo que se mantiver o que fez nos últimos jogos, ele pode definir a sua classificação hoje. Mas, repito, por essa instabilidade, por todos esses problemas, chegada de novos jogadores, o Corinthians decidindo lá em Santa Catarina, dependendo do que aconteceu hoje, vai que o São Jorge dá uma vacilada, né? Dá uma cochilada lá no cavalo, cai do cavalo e tal, aí a Chape arruma um resultado aqui e classifica lá. Mas eu acredito que o Corinthians deva também avançar. E o nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos, que está na Vila Belmiro acompanhando a expectativa para o jogo que vai marcar a estreia do técnico Cuca lá no Santos. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso, estamos aqui ao vivo da Vila Belmiro. Olha, o frio desceu a serra também, viu um friozinho bom aqui em Santos, na Baixada Santista. E daqui a pouco, 7h30 da noite, tem bola rolando para Santos e Cruzeiro, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que, como você disse, marca a estreia do técnico Cuca. Semana bastante movimentada aqui para o Santos. Na segunda-feira, quando todo mundo esperava o anúncio de Osório, de Zé Ricardo, ou até mesmo de Vanderlei Luxemburgo, o executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, anunciou Cuca como novo técnico do clube. Ele chegou na Baixada Santista nesta terça-feira, deu uma preleção para os jogadores, foi apresentado ao lado do presidente José Carlos Pérez, e depois já comandou seu primeiro treino fechado para a imprensa, inclusive, e hoje já vai dirigir o time aqui nesse mata-mata de Copa do Brasil, repito, contra o Cruzeiro, 7h30 da noite aqui na Vila Belmiro. Estará ao lado do Serginho Chulapa, que foi o treinador interino nas duas últimas partidas do Peixe. Vale lembrar que o Cuca passou aqui pelo Santos lá em 2008, na ocasião apenas 14 jogos à frente do clube, e agora inicia um novo ciclo. E ontem na entrevista coletiva, o Cuca falou muito bem desse grupo do Santos, elogiou bastante o grupo de jogadores jovens que podem inclusive trazer canecos para o Santos nessa temporada, bastante confiante, e falou também sobre a grande novidade dessa partida, a estreia do VAR, ó. Vou até sair de cena aqui, ó, com as imagens do Samuel Almeida. A televisãozinha ali está posicionada já. Hoje teremos a estreia do VAR aqui nesse jogo de Copa do Brasil. Todas as partidas das quartas de final terão o VAR hoje como opção para a arbitragem. O árbitro de vídeo que fez tanto sucesso na Copa do Mundo está estreando a nível nacional aqui no futebol brasileiro. O Cuca falou então sobre isso e a gente ouve agora o treinador do Santos. O VAR, eu acho que ele é muito favorável a todos, né? Porque ele vai corrigir algumas coisas que deveriam ser corrigidas no decorrer do jogo, né? Um pênalti ou alguma coisa irregular que tenha ocorrido, os árbitros de vídeo vão chamar e o juiz quase que sempre, né, vai corrigir alguma coisa. Então isso vai ser bom para o futebol, não é bom para o Santos, é bom para todos, né? Hoje, eu olhando o grupo do Santos, é bom, é muito bom. Tem ajustes a fazer, tem equilíbrios a se fazer, natural, como toda equipe tem, mas é bom e a gente tem que explorar todo esse potencial deles, né? Saber que com jovens tem que ter um pouco mais de paciência e passar para eles confiança. Aí o Cuca, que hoje terá alguns problemas para escalar o Santos, logo nessa estreia dele, não vai contar com o Eduardo Sacha, que tem um probleminha na coxa esquerda, e também com o Lucas Veríssimo, zagueiro com uma lombalgia. Além disso, ele não conta com os 3 estrangeiros já contratados pela diretoria para essa segunda metade da temporada, o costarriquenho Brian Ruiz, o uruguaio Carlos Sanches e o recém-contratado Derlis Gonzalez, atacante paraguaio, confirmado ontem pela diretoria. Os 3 não estão inscritos na Copa do Brasil. Do outro lado, o Cruzeiro de Mano Menezes, atual campeão da Copa do Brasil, que vem aqui para a Baixada Santista tentando surpreender o Peixe. O repórter Fernando Gavini acompanhou a chegada da Raposa no Aeroporto Internacional de Congonhas e a gente confere agora na reportagem.
Depois de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Corinthians e São Paulo, o Cruzeiro vira a chavinha para enfrentar o Santos na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. O time, dirigido pelo técnico Mano Menezes, conta com as voltas de Lucas Silva, que cumpriu suspensão automática na última partida, além de Thiago Neves e Robinho, que foram poupados contra o São Paulo. A Copa do Brasil e a Libertadores são as prioridades do Cruzeiro neste segundo semestre. Aliás, da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o atual campeão, além de ser também o maior detentor de títulos, com 5 conquistas ao lado do Grêmio. E é com esta força que o Cruzeiro tenta dar a volta por cima e vencer o Santos na Vila Belmiro. A gente sabe que são competições diferentes, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato mais longo e já o mata-mata, né? Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil é tiro curto, né? 2 decisões, então você tem que ter o equilíbrio nas 2 partidas. E é importantíssimo a gente levar um bom resultado aqui para dentro do Mineirão, como a gente é forte junto com o nosso torcedor, aí concretizar a classificação. Não pode se esquecer que o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Então o time não mudou muitas peças, a comissão é a mesma, então sabe o caminho. Então a gente vai para um jogo difícil, que vai ser na Vila Belmiro contra o Santos, mas o Cruzeiro ele é o atual campeão e tem que agir como um atual campeão. Então nós vamos preparados aí, focados aí, e sabemos que tem um jogo de 180 minutos, né? Não é só 90 minutos. Então fazer um jogo inteligente aí pra gente decidir em casa. O foco nosso todo agora é na Copa do Brasil. Atual campeão, acho que é o time a ser batido aí, né, na temporada. Mas a gente está preparado. A gente não vai deixar nada que aconteceu no domingo passado atrapalhar a gente nessa quarta-feira. E a primeira vez com o VAR? Vamos ver. Esperamos realmente, eu acho que é uma mudança boa pro futebol, né? Eu sou a favor, sim. Claro que eu não quero que fique parando toda hora também para acontecer isso, né? Porque eu acho que o jogo vai ficar ruim também. Mas eu acho que é uma mudança válida. Espero que não precise usar, que a arbitragem possa conduzir muito bem o jogo. É isso, a gente fica aqui no aguardo da divulgação das escalações oficiais das equipes e daqui a pouquinho eu volto com os preparativos iniciais dessa partida Santos e Cruzeiro, 7h30 da noite, aqui na Vila Belmiro, quartas de final, jogo de ida da Copa do Brasil. Tá bom, Michele? Tá combinado, viu, Jonas Campos? E aí, meninos, o que a gente pode esperar desse jogo aí? Tem algum favorito? Tem, não? Para mim o Cruzeiro é favorito indiscutivelmente pelo time que tem. Momento tudo do bem. Santos também. Perdeu do São Paulo, perdeu do Corinthians, mas jogou bem contra o Corinthians, não jogou mal. Sim. Né? Contra o São Paulo, o Barcos perdeu um pênalti, poderia também um time ajeitado, o Cruzeiro, time montado. Mudado a história do jogo. E o Santos vive aí essa fase de mudança com o treinador novo. Assim, é que o Santos tem 2 jogadores, pelo menos 2 jogadores com capacidade para desequilibrar. O Rodrigo e o Bruno Henrique. O Gabigol depende muito de cair num dia inspirado. O Gabi não gol? Não, se bem que ele ainda é artilheiro do time da temporada. Mas o time está na zona de rebaixamento, pois então o Gabi não gol, né? Mas o Santos tem recursos lá na frente. Mas a lógica aponta Cruzeiro. Para o confronto, o Cruzeiro é o favorito, sim, né? Tem um time ajeitado, tem um bom técnico, uma equipe que já vem fazendo um bom trabalho. E o Santos está nesse processo com a maior preocupação de sair da zona de rebaixamento e a chegada de um novo treinador. Chegaram reforços, mas isso demanda tempo, né? Então, está muito precoce para se exigir algo do Cuca. Gostei da atitude do Cuca de já ir para o gramado, porque tem muito técnico, né? Que fica na zona de conforto. Não vou dirigir aí, não, tem que colocar a mão na massa. Conversou com o Serginho, o Cuca já assume o time hoje, já vai para o banco de reservas, ver o que pode fazer, com o próprio auxílio do Serginho e da comissão que lá estava, para poder orientar, saber o que tem de melhor nas mãos. Quanto ao VAR, me preocupa um pouquinho isso, viu, Celso? Essa história do VAR, eu sou favorável, eu torço para que essa iniciativa dê certo, mas aqui a gente tem maneira de fazer todas as coisas pela metade, né? Então, ou seja, na Copa do Mundo parece que tinham mais de 30 câmeras para que se utilizasse esse processo. Aqui será um pouco mais de 15. Então nós já estamos com o VAR aleijado, já é pela metade, né? Nosso VAR já é pela metade. Aí o VAR, ele começa na metade do campeonato também. Claro. Será que não teve ninguém que foi injustiçado no campeonato lá atrás? Não, tá errado. Não pode começar na metade, então, né, as coisas começam de forma equivocada. Você faz um campeonato que já começa na boa. Você começa, você dá nota tá dando boa privilégio, enfim. Então, eu repito, sou favorável, acho que tem que ter um planejamento. Desde o início. Nós vamos fazer um campeonato, a Copa do Brasil será disputada com... O campeonato Brasil tem que ter um padrão, não pode ser feito, me desculpe o termo, nas coxas, gente.
é uma bagunça. Não é? Então isso me preocupa. E outra coisa, é tudo muito feito às pressas. Acabou a Copa do Mundo, vamos fazer. Eu estou preocupado que o VAR venha mais atrapalhar nesse momento do que ajudar. Até porque tem que ter um treinamento, todos óbvio, os juízes foram passaram feitos por treinamento, aí 4 eventos lá, colocou lá o pessoal da TV Globo para mostrar como é que funciona e tal. Gente, estamos falando de Copa do Brasil, decisão do torneio, um dos mais importantes do país, que vale a maior premiação do país. Então, o que começa errado, acaba errado, Mi. Não sou contra a tecnologia, entendo que ela foi muito boa na Copa. Para ser feito na Copa do Mundo, foi feito todo um trabalho elaborado, o pessoal chegou bem e ainda aconteceram equívocos. Imagine o VAR brasileiro. Nossa Senhora. Imagine... Bom, vou torcer para estar errado, não quero o seu estraga prazer. Vamos aguardar. Ainda falando de Corinthians, né, apesar da má fase financeira recente, o clube segue liderando o ranking de clubes mais valiosos da América. Quem afirma isso é a edição mexicana da revista Forbes. Tá lá no site gazetesportiva.com, ó, a gente traz esse destaque para você, avaliando o Timão em mais de 460 milhões de dólares, cerca de 1,7 bilhão de reais. Na segunda posição está o Palmeiras, avaliado em pouco mais de 420 milhões de dólares, cerca de 1,6 bilhão. E fechando a lista dos 3 primeiros está o time americano Los Angeles FC, que segundo a revista vale pouco mais de 400 milhões de dólares aí. O ranking da revista leva em consideração 3 aspectos: o valor do plantel, levando em consideração apenas os jogadores com contrato definitivo, o valor da marca do clube, a incluir rendimentos a partir de patrocínios, direitos de televisão, e o custo do estádio, caso o clube seja dono da propriedade. Olha, o Corinthians mesmo... O Corinthians nem pagou o estádio, então essa Forbes já comeu bola aí, né? O Corinthians deve 1 bilhão no estádio? Não, o estádio não é dele ainda? Não, claro que não. Você compra um carro, por exemplo, parcelado. O carro é seu. Não. É claro que mas vai vender só o carro. quando você quitar, filho. Mas é lógico, seu. Você não pode vender o carro, Aos não. olhos da lei. Não pode vender, mas o carro é seu. Você não pode vender porque não é seu ainda. Faz parte do seu patrimônio. Eu não considero, Sim, tudo faz bem. Faz parte do patrimônio as parcelas que você pagou, Celso. O carro, não o Corinthians. Faz parte do seu patrimônio. Essa Forbes aí tá por fora, hein? Não, faz sentido, faz sentido. E a marca Corinthians também é muito forte. Não, a marca Corinthians, a marca Palmeiras. Quer dizer, o potencial. Estamos questionando o critério de avaliação. E, aliás, uma marca que até... Imagina se o Flamengo também tivesse sido... Mas ele foi avaliado. Não. Tivesse sido administrado. Administrado de uma maneira profissional desde sempre. O Flamengo, com a força que tem, com a camisa que tem, com a torcida que tem... Na Bahia, todo mundo torce pro Flamengo, Celso. Não, quer dizer, mas só que foi uma marca muito pouco aproveitada. O Corinthians começou a aproveitar a marca dele nos últimos tempos. E o estádio também ajudou. A contratação do Ronaldo também ajudou. Sabe? O Corinthians mudou de patamar para valer a partir do momento que trouxe o Ronaldo e se profissionalizou. Né? Bom, 2 partidas abriram a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Goianiense venceu o Paysandu e o Figueirense ficou no empate com o CRB. Na noite de ontem, o Figueirense não saiu do 0 contra o CRB e deixou escapar a 3ª colocação do campeonato. Isso porque o Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 1-0 e subiu 5 posições. Júnior Brandão fez o gol da partida. Agora o Dragão está a 1 pontinho do CSA e a 4 do líder, Fortaleza. A bola também rolou pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Veja os gols. Jogando em casa, o El Nacional do Equador venceu o Defensa e Justiça da Argentina por 1-0. Mas o placar não foi suficiente para reverter o resultado de 2-0 do jogo de ida. Na próxima fase, os argentinos enfrentam o vencedor do jogo entre Boston River e Banfield. O Santa Fé havia empatado a primeira partida diante do Rampla Juniors do Uruguai em 0-0. Ontem, jogando em casa, Henao foi o cara do jogo, marcando 2 vezes e garantindo a vitória do time colombiano. Agora, o Santa Fé espera o ganhador de General Dias e Milionários. Na Bolívia, o Jorge Wilstermann recebeu o Deportivo Cuenca e viu o time equatoriano abrir o placar logo aos 4 minutos, com Preciado cobrando pênalti. O empate veio com Gilbert Álvares, que apareceu livre na entrada da pequena área e cabeceou firme. A bola passou totalmente a linha do gol. E dá uma olhada no gol da virada do Wilstermann. Eras defendeu a penalidade de Álvares, mas no rebote Salcedo soltou a bomba. Repare novamente que a bola ultrapassa toda a linha do gol. Só
Só que o Cuenca não desistiu e deixou tudo igual, com pita a 10 minutos do final. O placar de 2-2 levou a decisão aos pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Eiras. Ele defendeu 2 batidas e ajudou o Cuenca a garantir a classificação para a terceira fase da Copa Sul-Americana. O próximo adversário sai do confronto entre Defensor e Fluminense. Bom, a gente volta falando do jogão entre Grêmio e Flamengo, olha só. Encarar esse jogo com tranquilidade, fazer aquilo que a gente tem feito, né, durante a temporada. O jogo do São Paulo nos serviu de parâmetro, né, porque apesar de a gente sair atrás do placar, a gente manteve a organização, a postura da equipe foi muito boa nesse sentido, né, e a gente conseguiu naturalmente, né, criar a situação dos 2 gols e construir a vitória, né, não houve nenhum momento de desespero, e a gente sabe que a equipe do Flamengo é uma boa equipe, uma grande equipe, grandes jogadores, né, e vai ser um duelo aberto aí, e se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo. O professor vem armando nosso sistema ali tático para furar bloqueios, né, estamos encontrando equipes assim que vêm jogar dentro da arena contra a gente, o próprio São Paulo, depois do gol ali, acho que o gol deles ajudou bastante eles se recuarem ali, né, mas a gente vai manter o nosso jogo, nosso estilo de jogo. Independente dele vir ou não, a gente vai jogar para vencer. O Grêmio é uma equipe muito difícil de ser batida, especialmente aqui. É uma equipe que gosta de ter o controle do jogo, né? Gosta de dominar o adversário. A gente tem que encontrar maneiras de não deixar o Grêmio confortável no jogo. Se a gente ceder toda a iniciativa ao Grêmio, sem dúvida nenhuma a gente vai ter mais dificuldade do que de outra maneira. Então a ideia é que a gente não deixe o Grêmio confortável no jogo em nenhum momento e procure impor o nosso jogo, ao mesmo tempo que o Grêmio é uma equipe que gosta bastante de ter a bola, é uma equipe que tem dificuldade quando não a tem. Então a gente tem que tentar procurar valorizar a bola, procurar encontrar os espaços na equipe do Grêmio, porque é uma equipe muito técnica que também acaba dando espaço para jogar. E a gente volta a falar do Santos, que daqui a pouquinho, às 7h30, recebe o Cruzeiro pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nosso contato é com o Jonas Campos, que segue na Vila Belmiro, acompanhando a movimentação do jogo, que vai marcar a estreia de Cuca no comando do Peixe. Boa noite, Jonas, de novo. Oi, Michele, é isso, estreia de Cuca, voltamos aqui da Vila Belmiro. Público chegando ainda, por enquanto o estádio ainda vazio aqui na Baixada Santista. Daqui a pouco Santos e Cruzeiro, vale lembrar, 2 equipes que entraram na Copa do Brasil nas 8º de final. O Santos superou o Luverdense em 2 jogos e o Cruzeiro o Atlético Paranaense. E agora essas 2 equipes se enfrentam, jogo de ida das quartas de final, daqui a pouquinho, como você disse, 7h30 da noite aqui na Vila. Escalações confirmadas, o técnico Cuca confirmou o Santos com 3 volantes para esse primeiro jogo, o jogo de estreia do Cuca. Chegou ontem, fez apenas um treino à frente da equipe e vai escalar o Santos com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô. Alisson, Diego Pituca e Renato, novidade aí do time. O Renato, que não vinha sendo titular dessa equipe, voltando ao time, o experiente Renato. E lá na frente o trio de ataque formado por Rodrigo, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Lembrando que o Eduardo Sacha está lesionado, fora de combate por 2 semanas. Cruzeiro de Mano Menezes, atual campeão da Copa do Brasil, também confirmado para essa partida aqui na Vila, com o Fábio no gol, Lucas Romero de lateral direito, Dedé, Léo e Egídio, meio campo com Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho e Arrascaeta, e lá na frente o atacante Hernan Barcos. Daqui a pouquinho, bola rolando, e amanhã matéria completa, tem estreia de Cuca, estreia de VAR no cenário nacional, em competições nacionais, o famoso VAR que fez sucesso na Copa do Mundo, tecnologia da arbitragem, tudo amanhã na matéria completa no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Combinado, Jonas, combinado mesmo. Bom trabalho para você aí. Amanhã todas as informações quentinhas aqui pra gente, tá? E o Palmeiras entra em campo amanhã pela Copa do Brasil contra o Bahia em Salvador. Ô, terra maravilhosa! Beijo para todo mundo da Bahia de Porto Seguro. Provavelmente vai ser o último jogo sem Felipão no banco de reservas. E porque o novo comandante aí, né, sem Felipão no banco de reservas, por quê? Porque vai ter a apresentação marcada do Felipão e aí ele estará sempre lá no banco de reservas. É isso que o Garrafa, que teve lá na Academia de Futebol hoje de manhã, conta pra nós agora nessa reportagem.
É isso, Michele. Hoje o Palmeiras encerrou os preparativos para a partida de amanhã em Salvador contra o Bahia pela Copa do Brasil. Claro que essa partida é extremamente importante, mas por aqui o assunto continua sendo o técnico Luiz Felipe Scolari. O novo treinador do Palmeiras está contratado, a comissão técnica dele já trabalha por aqui. Paulo Turra é quem comanda a equipe amanhã. Ele já montou o time que vai enfrentar o Bahia. O Carlos Pracidelli, que é treinador de goleiros, também está por aqui. E agora é oficial. Felipão será apresentado na próxima sexta-feira e muito provavelmente comanda o Palmeiras no próximo domingo, jogando contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. O jogador Moisés conversou com a imprensa hoje após a atividade, treinamento que foi fechado, sem nenhuma gravação de imagens. E o Moisés falou da ansiedade pessoal dele em trabalhar com o técnico que já foi campeão do mundo. Você tem um cara multicampeão e que conhece da competição, né, ao seu lado. Eu, como eu falei, não só eu, acredito que todos, né, você trabalhar com um treinador que foi campeão mundial e outros títulos e tem um histórico positivo fora do nosso país também, né, poucos treinadores conseguem isso. Então, sem dúvida, ele tem muito a nos acrescentar. Né, muita experiência, pode ajudar cada um em particular e o conjunto também. Então a expectativa é a melhor possível. Apesar da ansiedade de trabalhar com Luiz Felipe Scolari, Moisés foi muito sincero ao confirmar que a troca de treinador, independentemente de quem saia e de quem possa chegar, não é boa para uma equipe que tem competições tão importantes. A gente sabe como é o futebol, né, resultados, e mesmo com esses números bons aí que o Roger conquistou junto com toda a equipe, nós sabemos que ainda ficamos devendo, né? A gente teve uma irregularidade, esses números poderiam ser muito mais altos. Temos a nossa grande parcela de culpa, né? De não conseguir estar numa condição melhor no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores nós fomos muito bem, mas por questão de oscilar muito de um jogo para o outro, né? Então essas oscilações acabaram prejudicando e aí veio a troca e agora cabe a nós jogadores adaptar e fazer o melhor para que o Filipão e a sua comissão tenham êxito junto com nós. Mesmo sem a presença física de Filipão aqui na academia, Moisés nos confidenciou que o Palmeiras já passa por algumas mudanças, que será apresentada inclusive na partida de amanhã. Eles já estão colocando a filosofia deles de trabalho, já tem uma característica de jogo diferente, né? Eles gostam do centroavante, gostam de ter uma proteção ali, algumas situações táticas que ele já está tentando implementar, e nós temos que acatar o mais rápido possível, né? Apenas complementando, Michele, o Palmeiras provável para a partida de amanhã com mudanças. Não é oficial, mas daquilo que nós acompanhamos na atividade de ontem, o Gustavo Scarpa e o Arthur deixam a equipe, o Lucas Lima permanece no banco de reservas, ou seja, por aqui ninguém jogando com o nome, e a principal novidade será mesmo um atacante, um homem de referência lá na frente. Esse homem deve ser Daverson. Felipe Melo e Marcos Rocha também retornam à equipe, e o provável Palmeiras com o Everton, Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. No meio-campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, que conversou conosco. No ataque, Dudu, William e o atacante Daverson. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Pô, Garrafa, nada mais justo, estava lá no Palmeiras, continue. O que a gente sentiu nesses dias, mesmo com a ausência do Filipão, e a gente tem dito aqui no Gazeta Esportiva, nessa cobertura semanal por lá, é de que o Filipão, mesmo não presente, já está colocando a mão na massa e mandando alguns recados. Né? Paulo Turra. Quem é Paulo Turra? Paulo Turra jogou no ano de 2000, foi um zagueiro do Palmeiras, um zagueiro mediano. Né? Na época o Palmeiras tinha um time tipo bom e barato. Então não tem histórico nenhum. E o Paulo Turra no treinamento lá, parecia o Mourinho. Falando com os caras, tal, né? Sabe, demonstrando que o negócio vai pegar. Aí qual é o recado? Pô, se o Paulo Turra, que não tem um currículo, tá, entre aspas, deitando regra aqui, falação, imagina quando chegar o homem. O que espera? E aí, já no treinamento de ontem, quando o Paulo Turra monta o primeiro time, a gente imagina que esse time é o que vai começar a partida de amanhã, ele tira o Scarpa, que o Palmeiras lutou para ter o Scarpa, ele tira o Scarpa, põe o Scarpa no banco, mantém o Lucas Lima no banco e vem com o Daverson. O Daverson que estava aí em desgraça no Palmeiras até agora, pela própria torcida, o centroavante. Mas aí então, Garrafa, só para a gente pensar na formação do time.
Lucas Lima no banco, Scarpa que perde a posição pro Davidson. Então, mas aí quem faz o lado? O Arthur ou faz o William? William e Dudu. William, Dudu, tá, Davidson na frente. Aí no meio campo treinou pelo menos ontem assim. O Bruno Henrique, o Felipe Melo que volta e o Moisés. Tá. São 3 volantes e aí o Marcos Rocha na direita. Então, qual é o outro recado? Que ninguém tem cadeira cativa. Isso aí. E qual é um outro recado? Que o Alexandre Matos não vai escalar ninguém. Então, a gente não sabe como tudo isso vai surtir efeito. O Palmeiras tem problemas políticos acontecendo, não é? Aliás, a coisa foi reprovada as contas novamente do Gagliotti, não é? Então, muita coisa vai acontecer. Há uma preocupação dos conselheiros em função da dívida que o Palmeiras teria com a Crefisa. Vai ter uma reunião agora do Conselho para se resolver essa questão. Então, o Palmeiras ele acaba saindo de dentro de campo para os bastidores. Até porque, Garrafa, pelo modelo que foi feito, veja só, é um modelo que não chega a ser uma cogestão, mas tem um dinheiro alto do patrocinador na compra de jogadores. E o interesse grande do patrocinador no clube. Né? Pensando politicamente, não é só na questão do negócio, do marketing, da situação, da publicidade. Então, o que acontece? Com essas regras da Receita, que na verdade não pode ser um investimento e sim um empréstimo, o Palmeiras fica na mão do patrocinador, que na verdade deixa de ser um patrocinador, mas um investidor. Então, se amanhã ou depois a coisa mudar politicamente, o Palmeiras é refém. Essa o Palmeiras é a refém do Conselho. Porque aí tem uma dívida para arcar e não tem como, é contrato, entendeu? E já se iniciou, Celso, nos bastidores, pelo que a gente pôde apurar lá no Palmeiras, uma aproximação do ex-presidente Paulo Nobre com o Mustafa Contursi, não é? Porque todo mundo sabe que há um corte zero de relação entre o patrocinador e o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, para ganhar mais força, vai se aliar ao Mustafa, que sempre E o curioso é que o Gagliotti era um homem do Paulo Nobre. Ou seja, o Palmeiras passa por um processo de ebulição, chega o Filipão, e ele não chega com água, normalmente ele chega com galões de gasolina. O Filipão é uma bomba a explodir a qualquer momento, não é? Então, vamos trazer o Filipão para acalmar. Não, o Filipão vai conversar, ele derruba o negócio lá e explode a bagunça toda. Então tem que se tomar muito cuidado, porque o campo político influencia sim. Dentro de campo, se o Filipão vai dar certo ou não, até conversar com a Michelle, ela está voltando de férias agora, que é uma incógnita. Aqui tem um choque emocional, tem. Tem, não, lógico. Eu adorei, porque eu acho excelente pro futebol. Ele já vai chegar, para quem estava se achando assim, agora vai ficar pianinho. E provou, e a minha opinião é aquela, provou a tese que nem os novos são os melhores e nem os experientes são os ultrapassados. Claro. Há lugar para todo mundo. Porque não se falava tanto de Roger e Eduardo Batista. E Fernando Diniz. Não, esses caras são as revoluções. Ganharam o quê? Agora vou ver com a Cuca, pelo amor de Deus, vou Luxemburgo, Filipão. Eu acho que nem uma coisa, nem outra. Um não sobrevive sem outro. É sempre fundamental essa integração. E tem espaço para todo mundo. Cada um com a sua característica. Gente. Olha, eu te falar do São Paulo, que amanhã recebe o Colón, da Argentina, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a preparação do tricolor. Durante o anúncio de um novo patrocinador do São Paulo, com Diego Aguirre atacando de garoto propaganda. E personagem do game no modo Legend é André Jardine, o auxiliar técnico, quem chama o Nenê, titular absoluto também no joguinho, para uma disputa virtual. E ganha do canhotinho bom de bola. Pô, senão tá te salvando, hein? Meu time estava muito melhor, mas você definiu na bola parada, tive 4 chances claras, perdi, não faz, toma. Tudo em paz no tricolor, também entre Nenê e Aguirre, que o tirou de campo no jogo passado. O jogador não gostou, o professor entende. Ele se desculpou, são coisas que acontecem e ninguém gosta de ser substituído no campo e Nenê é um jogador muito emocional, é normal, não aconteceu nada de especial, está tudo bem. Ali na hora, coisa do jogo só, é normal e isso faz parte. O treino de hoje foi fechado, imagens apenas do fute-mesa, mistério na escalação. O São Paulo atua em 2 frentes. Sul-Americana na quinta, Brasileirão domingo, quando recebe o Vasco da Gama, tudo no Morumba.
Para nós, lograr o título da Sul-Americana é um objetivo, é uma das coisas que queremos lutar para conquistar. É tão difícil a Sul-Americana como o Campeonato Brasileiro. Nós teremos que pensar nas duas competições e ir jogo a jogo e ver o que vai acontecendo. Para o jogo de amanhã no Morumbi, válido pela segunda fase, partida de ida da Copa Sul-Americana contra o Colón da Argentina, Aguirre vai poupar titulares, mas garante um tricolor bem forte dentro de campo. Vão jogar muitos dos titulares, os que vêm jogando. Só vamos a fazer alguma mudança, mas pouca coisa, 2, 3 jogadores no máximo. Por dever de ofício, os mais cansados no momento são os pontas, o que não significa dizer que esses dois caras ficarão de fora. João Rojas, Everton, que eles têm que trabalhar muito, recorrem mais distância e são jogadores que podem sentir um pouco a mais. E nós não queremos mudar muito porque a coisa está bem, mas às vezes é necessária, temos que fazer de a pouco, trocar alguma peça para que o time não perda sua identidade. Quem descansará? Pergunte pro Nenê se ele topa, no joguinho ou na vida real. Tá maluco? Já mandei uma descansada no Cruzeiro. Esse São Paulo também, que coisa, hein, Garrafa? Para quem não dava nada pro tricolor, olha só. Esse é o futebol, né, Celso? Você sai do céu, vai pro inferno em questão de segundos e a inversão da mesma proporção. Me lembra a tal história da quarta força, né? Vale agora para... Né? É o Santos que está patinando, mas o São Paulo ganhou confiança e ganhou credibilidade. Acho que a partir, depois do próximo mês, setembro, a gente vai ter uma luz mais clara. Porque aí fecha a janela definitivamente. Você sabe como aí a gente sabe como é que ficou, quem aproveitou resultados na janela. Vamos aguardar. Bom, resultado da nossa enquete de hoje. Acabou, hoje foi muito rápido. Melhor contratação, Felipão ou Cuca? E a maioria escolheu que foi Cuca pelo Santos, 60% dos votos? Não sei, porque eu adoro a polêmica que o Felipão causa. Felipe, vai ser uma atração à parte. Mas o Roger não merecia, porque tinha 70% claro que não. de aproveitamento. Melhor campanha da América. Não tem cabimento, não fez o menor sentido. Esse é o futebol. Bom, a gente encerra o programa homenageando quem, Garrafa? Nem Mato Grosso. Você conhece? 77 anos. Opa, esse eu conheço. Beijo pra vocês. Beijo, Garrafa. Tchau. Só pra saber. Claro, né, que eu conheço.